Então, não adianta olhar para o estacionamento como um estacionamento, não. Vamos olhar o estacionamento um ornitorrinco, né? Vamos criar todo o processo para que esse estacionamento ele possa ser transmutável e adaptável para atrair mais receitas, né? Pensa nisso num shopping. Eu consigo colocar as telas de welcome, né, de recepção do veículo, customizadas. Eu posso fazer campanha com o meu shopping, com o meu lojista. Eu posso fazer campanha de serviços. Black Friday chegando, gente, é muito simples. E além do totem de entrada, você tem o totem de pagamento também, que você pode fazer o uso de telas. Então, às vezes, falta olhar para dentro. Não é questão de falta de oportunidade, é falta de visão mercadológica, visão de negócio, que você pode incluir, inclusive, no seu estacionamento. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do StacionaCast. Meu nome é Johnny, sou CEO da Cloud Park e nosso objetivo aqui é trazer um pouco mais de conteúdo relevante para o segmento de estacionamento. Me acompanha aqui nesse episódio aqui o Gabriel. Gabriel, nosso head de marketing, o fera da comunicação. E aí, Gabriel, beleza? Opa, oi Johnny, tudo certo? Cara, muito bom estar aqui de novo fazendo mais um episódio. Já foram 10, esse é o 11º episódio do StacionaCast. Já tem muito conteúdo para o pessoal conhecer e conferir, vale lembrar isso, né? Muitos temas interessantes relacionados ao setor de estacionamento, porque o nosso objetivo aqui é esse, né, Johnny? Trazer um conteúdo relevante, interessante, que inspire, que compartilhe conhecimento com todo o pessoal dessa área. E falando em compartilhar conhecimento... Falando nisso, quem que a gente vai trazer hoje aqui para bater um papo? Ai. Eu tô até com as anotações aqui porque o currículo não é pequeno não, tá? Mas é o seguinte, vamos falar com uma pessoa que é executiva sênior da Autopark Estacionamentos. Ela tem mais de 20 anos de experiência aí no setor, com desenvolvimento de negócios, marketing e vendas, né, no segmento de estacionamento, de facilities também, varejo, real estate, serviços. É assim... como é que eu vou dizer? A gente conhece já ela, né, Johnny? Já... de algum tempo, conversamos bastante e acho que a ideia desse podcast é justamente poder trazer a satisfação que é conversar com ela, trocar essa ideia nesse episódio aqui, né? Pra todo mundo conhecer e ver esses insights, essa conversa super bacana que é, né? Trocar essas ideias com ela. Estou falando da nossa querida Luciana Teles. Por favor, apareça no telão! Ui, eu fiquei até empolgada! Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Imagina, a satisfação é totalmente nossa. Mas então é isso, a gente vai conversar sobre vários assuntos e como eu já estou antevendo, não vai ser só um episódio, porque ela tem muito conhecimento sobre muita coisa, né? Mas hoje a gente vai... E a bicha fala, né? Hã? Como é que é? E a bicha fala. Fala. Hoje estamos aqui pra isso. A previsão hoje é 3 horas, né? 3 horas de episódio. Previsão, né? Vamos lá, vamos tentar puxar para 2. Você pode dar um pouquinho mais, né? Mas a ideia é a gente falar hoje sobre rentabilização de estacionamentos, né? Então, claro, um ponto muito importante, absolutamente fundamental do negócio, de qualquer negócio, né? A questão da rentabilização. Quer mandar pergunta, Johnny? Não, eu já quero começar com a primeira pergunta, porque assim, a gente conhece a Luciana já de longa data, para não entregar... Outros carnavais. Para não entregar a idade aqui, né? A gente se conhece há algum tempo, já cruzamos em vários negócios, várias oportunidades. Sempre foi muito boa a conversa, sempre foi muito produtiva. Mas eu queria deixar para a própria Luciana. Luciana, quem tu é? Para quem tá vendo aqui na tela agora, que não te conhece. Quem sou eu? Cara, fala aí. Luciana por Luciana. O que come? Luciana por Luciana. Você tá parecendo o podcast da blogueirinha, né? Que é Luciana por Luciana. Aí eu vou começar a me ressaltar. Linda, maravilhosa, 25 anos de primavera. Não, causa isso. Só não começa com local de fala que... Né? Não. Mas vamos lá. Eu sou mãe, sou empresária, sou executiva, sou bruxa, sou louca, sou faladeira pra caramba, adoro estudar, né? A minha primeira formação foi em arquitetura, depois de arquitetura eu fui
e acabei fazendo uma faculdade de design de interiores, porque eu gostei tanto de arquitetura que eu fui estudar um pouquinho mais de design de interiores. Depois eu fiz marketing estratégico. Aí eu comecei a minha rodada de MBAs. Fiz primeiramente um MBA no IBMEC de gestão de negócios, aonde nessa época o meu TCC foi sobre Me Separei Agora, e aí eu acabei lançando um site que foi um mega sucesso na época. Depois eu fiz comunicação e marketing digital na FGV, nessa época eu trabalhava nos Estados Unidos, então tudo que eu aprendia no MBA eu aplicava diretamente numa startup que eu estava trabalhando lá no Texas. Então foi muito interessante porque foi aplicação na prática, estava começando o SEM, né, toda a parte de anúncios, então eu trabalhei diretamente na prática o que eu aprendia. Depois eu fui fazer um MBA de gestão de projetos, que obviamente, né, muitas ideias que a gente acaba administrando, se a gente não tiver uma gestão de todas as ideias, muitas coisas vão se perdendo no caminho. Então, eu fiz a gestão de projetos muito mais para centrar e organizar todas as minhas caixinhas internas e mentais de qualquer coisa. E aí eu fiz um MBA de gestão de pessoas com coaching, estava na febre do coaching, eu falei assim, gente, que bagulho doido é esse? Todo mundo virando coaching, todo mundo sendo coaching, a pessoa nem começou a estudar e já está sendo coaching, não, vou ver para ter massa crítica para criticar, vocês sabem que eu gosto de uma resenha de crítica, né? Então eu fui fazer muito mais para fazer uma crítica do processo, né, que estava colocando coaching à beça no mercado, e acabei me apaixonando por vários pontos do coaching. Fui fazer uma pós em hipnose clássica e ericksoniana para ajudar na parte de negociações e em tudo, né? E hoje em dia eu aplico a hipnose em absolutamente tudo, inclusive vocês estão sendo hipnotizados. Pois Mentira! Pois é, será? Não, né? Vou me dar uma cebola para comer eu achando que é maçã. Mentira! Não sei se estamos sendo conduzido na conversa, o que está acontecendo? Agora você é uma galinha, Johnny. Bom, e eu sou carioca, estou aqui em São Paulo há 2 anos e meio, vim para gerenciar uma empresa de estacionamento, acabou que hoje em dia estou em outra, mas eu entendi que o mercado de estacionamento e de facilities também, né? Porque quando a gente fala de estacionamento, não é só estacionar o carro, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo isso aí. das 5 horas que a gente vai conversar aqui. Mas assim, aqui em São Paulo, o mercado de facilities, ele tem uma amplitude muito grande, então eu vim para cá tem 2 anos e meio mais ou menos e percebi que eu estou exatamente onde eu deveria ter estado já há muito mais tempo, já que há quase 20 anos eu estou permeando nessa área de facility, gestão de real estate, estacionamento. Então, hoje em dia, estando aqui em São Paulo, eu estou no centro de tudo aqui do Brasil, né? Boa. A gente tem comentado muito nos outros episódios, fica o convite para todo mundo assistir os outros episódios, falamos muito sobre marketing voltado para estacionamento, CNPJ, KNAI, contabilidade para estacionamento, enfim, tem conteúdo bem denso, focado no estacionamento, mas um dos pontos que a gente trouxe aqui no episódio de inovação, acho que foi também, né, Gabriel, que foi assim, o que tem além do estacionamento, né? Porque é meio parece que a gente está chovendo no molhado falando isso aqui, mas não é. De fato, assim, cara, tem uma mega oportunidade no estacionamento, porque o carro está ali, tu já tens a tua grana primária, já foi. Cara, o que eu vou extrair mais de valor agora? Né? E tornar o estacionamento um hub de múltiplos serviços. Né? Duplicar faturamento, abrindo outro serviço lá dentro, e mais um, e no final aquilo virar um grande hub de múltiplos serviços, e virar um shopping center do carro e pessoas também, porque no final tu tem um motorista, tu tem alguém que está junto. Enfim, como é que é essa tua visão, assim, tu acabaste de falar um pouquinho desse facility, desse mundo que ele é muito mais amplo, né? Como é que é essa tua visão? Compartilha um pouquinho com a gente aí. Bom, primeiramente eu sou uma pessoa de marketing, né? Então,
tenho que ter um olhar bem afiado para captação de novos recursos, de novas receitas dentro dos negócios que eu desenvolvo, né? E com estacionamento não pode ser diferente. Eu sempre tive essa visão. Obviamente, antes da pandemia, a gente tinha uma visão muito mais cartesiana, né? Vamos colocar um lava rápido, vamos colocar algum produto de máquina carro, de Coca-Cola, né? Exatamente, uma vending machine, uma coisa. Então, a gente tinha uma visão mais cartesiana, que era um aproveitamento de espaço. E a pandemia veio para dar uma sacudida na gente, né? A pandemia mostrou que quem usa o estacionamento simplesmente para estacionar o carro quase que morreu de fome, porque na época da pandemia os carros não circulavam. E aí? Então, foi justamente no meio de um processo de caos que a gente começou a falar sobre hubs de mobilidades, aproveitamento de espaços, não só aumentando a receita dos estacionamentos, mas também gerando para o empreendedor uma boa opção de captação de pessoas circulantes, de público absolutamente nichado, para que você pudesse oferecer outros serviços que não fossem só o já clássica, né, lavagem de carros e afins. E foi aí que a gente começou a perceber a terceirização de espaços, né? A gente trabalha com metro quadrado, esse metro quadrado ele pode ser absolutamente criativo. Então a gente começou a ver self-storage sendo implantados em estacionamentos, a gente começou a ver barbearia, lavagem de roupa, né, quiosques de lavagem de roupa, muito focado em serviço, em aproveitamento do espaço e do tempo. Então, quando eu não saio de casa, vou sair de casa para ir para o estacionamento. Não, ninguém faz isso, Passeio, né? de domingo. Né? Eu vou para o estacionamento, vou passear no estacionamento. Não, eu vou para o médico, eu vou fazer compra, eu tenho um compromisso e eu vou usar o estacionamento como um meio de guardar o meu automóvel enquanto eu estou na atividade. E por que não usar esse tempo que meu carro está parado para também fazer outro serviço? Eu posso deixar uma roupa para lavar em 1 hora, ela fica pronta, eu posso deixar roupa para consertar, eu posso guardar itens que estão demais na minha casa, eu posso ter uma feirinha que eu posso aproveitar para comprar, eu posso experimentar, usar o espaço para algum tipo de experimentação, algum tipo de loja modelo, eu posso usar o espaço para name right, né? Então, isso é muito comum nos grandes aeroportos, nos grandes shoppings, você ceder algum espaço do seu estacionamento para name right, que aí as empresas de grande porte vêm e usam aquele espaço como experimentação, como um flagship de algum produto. Então, assim, as opções são intermináveis. A grande questão que eu ainda sinto um gap no mercado é que as empresas têm que ter esse mesmo olhar. Não é só a empresa de estacionamento que tem que ir buscar. As empresas têm que entender o estacionamento também como uma boa opção, mais barata, muitas vezes, até do que ter uma loja. Eu canso de alugar o espaço para concessionárias de veículos, para venda de veículos, para guarda de veículos de veículos especiais, né, para feiras, eventos, de colecionador. Então, tudo isso você consegue aproveitar no estacionamento, porque você tem cobertura, você tem um lugar seguro, um lugar que tem câmeras 24 horas por dia. Então, as empresas também podem olhar o estacionamento com uma outra visão, uma visão de um local de oportunidades de grandes negócios. Ô, Luciana, e qual é a tua visão, assim, em relação ao metro quadrado, ao proprietário daquele espaço, ao dono efetivo do espaço físico, né?
muita gente me pergunta, a gente acaba conversando muito sobre o tema, que assim, essa mesma visão que tu falou assim, que as empresas precisam ter sobre o estacionamento, assim como tem que estar alinhado também com quem opera, mas também tem do lado do empreendedor, do empresário, da construtora, que construiu aquele espaço que, putz, algumas vezes ela ainda acha que o estacionamento é um problema, que ela tem que resolver e não trata aquilo como uma sala comercial que ela tem que rentabilizar também, né? Isso. E por fim, a pessoa fala, não, mas eu não vou botar uma lavanderia porque sai do core do edifício, porque o edifício não tem essa visão. Assim, o que tu vê mudança nesse sentido também, das consultoras, desse perfil também, ou não? Tá todo mundo... E aí, como é que é? Então, eu vejo que tem havido um amadurecimento acerca desse tema, né? Em 2017, existia um preconceito muito grande de nós, empresas de estacionamento, de colocar até mesmo lava rápido, porque fugia do nosso core, a gente não sabia como lidar com aquele trem, né? E se tivesse sinistro, como já aconteceu na minha mão, um sinistro absurdo, e se tivesse sinistro, e se tivesse perda, quem é responsável, né? A responsabilidade é solidária, não é? Então, todos esses processos, inicialmente, a gente percebeu um preconceito das empresas de gestão de estacionamento, porque esse bagulho não é meu, eu não tenho que lidar com isso. Porém, tudo é uma transformação. Aí veio a pandemia e, opa, peraí, a gente não teria que lidar com isso até a página 2. Agora a gente tem que lidar. Então, vamos aprender a lidar, vamos aprender a trabalhar com as dificuldades, com os problemas que podem vir desse novo ganho, né, desse novo tipo de receita. E aí as empresas de estacionamento começaram a se preocupar em escrever um contrato que contemplasse todos os riscos, né, para mitigar esses riscos. Então, desenvolvemos um contrato, desenvolvemos uma lista de requisitos para que as empresas de lavagem pudessem entrar nos nossos estacionamentos com diminuição, mitigando esses riscos, e a gente foi desenvolvendo até um ponto que hoje difícil é a empresa de estacionamento que não quer ou não aceita ter uma empresa de lavagem de estacionamento, uma empresa de lavagem de carros nela. Porque hoje em dia você conseguiu criar um processo que torna esse novo parceiro muito mais benéfico do que um problema. Então, assim como houve uma evolução com a lavagem, eu acredito que as empresas, os empreendedores precisam também. Problema vai ter, depois que inventaram que está ruim, nunca mais fica bom para ninguém. Só que a gente tem que criar o quê? Formas de melhorar, formas de aperfeiçoar os processos, aperfeiçoar os parceiros para que os problemas sejam mitigados e, por consequência disso, a gente tenha outras opções. Hoje em dia, eu até percebo alguns condomínios, principalmente aqui em São Paulo, que já abriram, né, para mercadinho, para vende machine de vinhos, Então, esse processo, ele está acontecendo. Talvez um pouco mais lento do que poderia ser, mas ele já está nessa transformação, nesse ongoing aí. Legal. A gente percebe bastante uma evolução do nosso lado, que a gente sente um impacto bastante grande nas construtoras. Hoje a gente tem sido... por muitas vezes tem sido acionados para construtoras que estão pensando no projeto do prédio, né? De como é que vai se comportar o estacionamento, mas já com um olhar bem amplo também. Olha, o que dá para fazer, como fazer. Sim. Primeiro tem aquela preocupação básica que quem tem um pouquinho mais tempo de estrada como a gente lembra, né? Porque assim, vamos botar uma empresa para gerir o estacionamento, ok. Eu preciso minimamente de tecnologia aqui para resguardar o negócio. Preciso botar equipamento. Beleza, como é que eu coloco ali? O piso queimado, não pode cortar. Não consigo trazer uma eletrocalha. Não, vem um monte de não, né? Não, porque Sim. nada foi preparado para aquilo. Então hoje as consultoras já vêm com isso muito preparado. Arquiteto, engenheiros, vem só, e o que eu preciso agora para deixar pronto para isso?
Não estou pensando agora, não é o momento agora, mas eu preciso deixar minimamente pronto para daqui a pouco a Luciana bater na minha porta e dizer o seguinte, vambora? Vambora. Então, a gente já ajuda a compor esse projeto lá no começo para isso também. E é muito bom, né? Muito bom, porque é muito difícil depois tu adaptar um projeto para aquela realidade. Se ele nascer pronto, melhor ainda. Então, também vejo muito uma mudança bem significativa no mercado também, tá? E falando nisso, assim, tem um case fresquinho de um prédio que eu estava implantando, prédio bem chique, bem, sabe, todo desenhado por um arquiteto mega importante. E aí a gente foi colocar os equipamentos. E hoje em dia a gente está trabalhando cada vez com mais tecnologia, né? Então, as câmeras, elas são LPR, então elas têm uma certa inteligência, mas para isso a gente precisa passar cabo de dados, precisa passar cabo de energia e precisa fazer um projeto mínimo arquitetônico de alteração do layout atual para conseguirmos contemplar essa tecnologia adicional. E aí, quando a gente começou a desenhar, vamos passar o cabo por aqui, por lá, não tem como, porque esse revestimento aqui foi mandado fazer na Suíça, numa fábrica que já acabou e não tem como a gente substituir o arquiteto. Gente, e exatamente isso. Se a gente não pensa numa modificação, estou falando de hoje, daqui a 5 anos, não, daqui a 15, 20 anos, olha como o mundo vai estar diferente, as tecnologias vão estar diferentes, e a gente está ainda discutindo o sexo dos anjos. Não pode tirar esse mármore daqui, porque esse mármore foi feito pelas freiras virgens de 1300. Então, assim, como que a gente resolve essa equação? Pô, e tu acabaste de trazer, eu vou pegar um gancho que tu acabou de falar. Qual é a tua visão dos estacionamentos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é que tu vê esse negócio lá para frente? Porque tem um monte de coisa surgindo. Eu não vou poluir a tua resposta, mas a gente está falando agora de carro autônomo, de IA, de robô, enfim, tem um monte de coisa, mas também tem... E aí, qual é a tua visão? Como é que vai ser daqui para frente? Não vai ter mais? É isso? Olha só, vamos lá, vai ter, mas só que a minha visão, a gente já está tendo uma experiência agora, né, muito grande, que é o carregamento elétrico, né, olha quanta transformação em cerca de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos a gente está passando. Primeiro os condomínios estavam com medo, nós não vamos colocar, depois os condomínios começaram a colocar o carregamento e pagavam a energia elétrica, agora já está num outro movimento, os condomínios estão colocando, mas cada um paga a sua energia, né? Tem o contador, tem o softwarezinho para a pessoa fazer o carregamento e pagar, e agora já tem, legislando, né, os nossos deputados, os nossos vereadores já estão preocupados com isso, estão fazendo leis com relação à obrigatoriedade de carregadores dentro dos estacionamentos. Olha, a gente está falando numa janela aí de 2 anos e de um item somente, né, que é o item do carregamento. Se a gente for num processo mais amplo, vamos lá, a gente está se discutindo muito ultimamente, até um tema polêmico, que é o 6x1, a jornada de trabalho 6x1. Nós que trabalhamos com estacionamento, nós sabemos o quanto é importante a necessidade de mão de obra. A mão de obra encarece o estacionamento, né? Às vezes, a gente, quando está só na função de usuário, de pessoas que só usam o estacionamento para estacionar o veículo, a gente fala, nossa, que absurdo, R$ 25 meia hora. Só que a gente não pensa em toda a estrutura de valor que vem por trás disso. E um item que pesa muito é mão de obra. E quando a gente fala, 6x1 está acabando, vai ter que ser 5x2, e os estacionamentos que funcionam 24 horas? Né? Então, a gente vai ter que aumentar o número de colaboradores e aumentar com isso o valor do estacionamento, ou a gente vai partir para automação. O que eu, Luciana, particularmente, acho que é o futuro do estacionamento. Todos os estacionamentos daqui vai ser tipo os Jetsons, né? A gente coloca o carrinho lá, o robozinho já leva o carro, já estaciona. Então, a minha visão é que daqui a 5 anos, e eu não vou nem com uma janela muito longe, eu acho que 5 anos a gente já vai ter os carros manobrados por robôs.
E isso vai ajudar muito na questão de sinistro, né? Porque a gente vai tirar a probabilidade de batidas com a configuração dos computadores, com a configuração dos robôs. É um tema polêmico, né? Mas vai acabar com os colaboradores? Não, eu acho que os colaboradores eles já vão ser direcionados, já estão sendo direcionados para outros lugares, né? Que quem trabalha com estacionamento sabe o quão tem sido difícil a gente conseguir funcionários para trabalhar na área de estacionamento, porque hoje em dia nós concorremos diretamente, né? Nós, enquanto contratantes de estacionamento, concorremos diretamente com Ubers, com entregas. Eles vão ter uma moto, vão fazer uma entrega e vão ganhar muito mais do que o salário que o estacionamento pode pagar. E para transformar isso, vai impactar diretamente no custo do estacionamento. Então, é um assunto polêmico, mas se a gente for olhar direitinho a cadeia de valores do estacionamento, não tem por onde muito correr, a não ser a automação de todos os estacionamentos. Nesse ponto aí, se tu for, né, Gabriel? Pô, tu vais olhar assim para a vida, né? Não vamos olhar para o estacionamento. Estacionamento não existe agora. Vamos olhar para o resto. Pô, tu vai no mercado hoje. Cara, primeiro que dificilmente tu já vai no mercado, porque tu já pede por aplicativo, né? Mas pô, tu vai no mercado. Antes tinha aquelas 20 operador de caixa, mais 20 pessoas embalando os produtos. Tu vai agora, pô, já tem 6, dos 20 tem 6, e mais 20 autoatendimento. E uma pessoa fica gerindo aquelas gôndolas de autoatendimento. Só que assim, aquelas pessoas foram embora de forma alguma, né, cara? Não. O mercado abre vaga, o próprio supermercado abre vaga. Então, assim, do efetivo que tinha há 2 anos atrás, quando não tinha esse tipo de automação, por efetivo que tem hoje, quando já tem esse tipo de automação, ele é muito maior. Então, é meio infantil falar que as pessoas vai perder emprego. Não, cara, só vai ser realocado, como tu falou. Buscar outra qualificação, a gente vai adaptar. Mas olhando para a tecnologia, cara, tu olha para todas as coisas agora, tudo tem tecnologia, né? E o que não tem está morrendo. Infelizmente, tu vai pegar outro exemplo, tu vai num restaurante, pô, o garçom, aí tem um garçom para tirar o pedido, aí tem uma pessoa que faz a entrega do pedido, e tem outra pessoa que recolhe o pedido. Pô, tu vai no restaurante hoje, o que tu faz? Cara, tu senta ali, tem um tabletzinho na minha frente, se tem, porque alguns tem QR Code, tu pede usando teu próprio iPhone. Cara, tu pede ali, cara, em segundos, o cara tá ali do teu lado com o que tu quer. Aí tu pede na tranquilidade, do jeito que tu quer, tu lê. Se tu levar 10 minutos pra ler o que vai no Negroni, são 3 itens, né, cara? Não tem a pressão de alguém do lado te esperando. Tá bom, cara, ali, eu quero ler, só deixa eu ler, deixa quieto aqui, cara. Eu quero ver o que vai no Negroni. Aí tu vai lá, tu pede e vem. E, de novo, diminuiu o efetivo? Nunca. Aumentou muito mais. Fora se falar da galera que desenvolveu aquela tecnologia, né? Exatamente, eu acho que é isso, que é a transformação. E quando a gente vai em feira de estacionamento, principalmente lá fora, a gente vê isso, que o futuro é realmente a robotização do nosso mercado. Pegar o Gojek, né, se transformar em um Gojek automatizado, que ele mesmo vai estacionar o carro, ele mesmo tira sem risco de batida, sem risco de arranhar, porque ele já tem totalmente a planta do espaço mapeado, então ele consegue fazer tudo com muito mais cuidado, sem risco de bater ou arranhar, enfim, eu acho que é isso, é a robotização da nossa vida, né? E é engraçado, né, que eu comecei minha vida profissional trabalhando no mercado financeiro, e a gente falava de plastificação do dinheiro. E na época, né, como assim? Eu trabalhava com cartão de crédito, e a gente falava, não, o futuro vai ser a plastificação do dinheiro, a plastificação do dinheiro. E eu cheguei a trabalhar com estacionamento lá nos primórdios, onde 70% do pagamento era feito com dinheiro. A gente contratava aqueles caminhões para transferir dinheiro. E hoje em dia, 3% em dinheiro. Então, assim, isso tudo, a gente está falando aí de 10 anos.
Imagina que não tem. E cada ano que passa, as tecnologias, elas têm uma ociosidade muito mais rápida, né? É a obsolescência muito mais rápida. Então, se eu estou falando que há 10 anos atrás eu falava que 70% do meu pagamento do estacionamento era feito em dinheiro e hoje em dia não está nem 2, 3%, imagina daqui para frente que a obsolescência é muito mais, sabe, rápida. O que vai acontecer daqui a 5 anos? Eu realmente acho que vai ser tipo Jetson. A gente vai estar com um carrinho voando, com tudo automatizado, tudo nos computadores. Eu acho que é mais ou menos isso. Que massa, que massa. Essa tua visão veio de algum lugar também, né? Da tua experiência, claro. E para pessoas que almejam se tornar uma Luciana aí, quais são as principais fontes de conhecimento no setor de estacionamento sobre inovação, feiras mundiais? Vamos falar de mundo, né? O que tem hoje para a gente buscar de inovação nesse mercado aí? Eu acho que as feiras, a gente tem boas feiras aqui no Brasil, tá? Principalmente, tem feiras que não são exatamente direto do setor, mas, por exemplo, feira de segurança, feira de sistemas, feira de mobilidade. Então, essas feiras de shoppings, então a gente aprende muito com shopping, né, por conta da demanda muito grande, feira de supermercado. Então, a gente começa a criar o nosso conhecimento intrínseco, né? A gente vai participando de tudo, vendo os problemas e começa a pensar nas soluções. Agora, falando de feira internacional, com certeza a Intertraffic, né, é a maior delas, eu tive a oportunidade de ir, e lá a gente discute não só estacionamento, mas a mobilidade urbana de uma forma geral, né, sinalização, prevenção de acidentes, estradas. Então, ela é uma feira que fala sobre mobilidade, fala sobre o futuro da locomoção urbana. Então, assim, em termos de feira, eu acho que é a melhor. E, assim, eu gosto muito de viajar, né? Talvez eu viaje até menos do que eu gostaria, mas quando eu viajo, é muito engraçado, né? Quando a gente trabalha de estacionamento, viajo. Fui para Roma, visitou o quê? O Vaticano? Não, visitei o Vaticano e estacionamento. Eu achei que eu era doente sozinho, não, tem mais gente, né? Esse dia eu estava olhando minhas fotos lá nos fotos, cara, daqui a pouco tinha um padrão meio consistente, assim, né? Aonde eu ia, tinha foto do lado de uma cancela, do lado do outro. Onde é que foi esse aqui? Esse aqui na Argentina. Esse aqui foi na África. Esse aqui onde? Na Europa. Turismo de estacionamento. Não estou sozinho nessa. Isso cria benchmarking para a gente, né? Por exemplo, o estacionamento, um dos estacionamentos mais bacanas que eu já fui, foi embaixo da Vila Borghese, em Roma, que é um estacionamento gigantesco e tem vários modelos de precificação. De acordo com o tempo que você entra, embaixo tem várias lojas, eles aproveitaram até tem uma passagem de pedestre, e essa passagem de pedestres eles alugaram com name right, então cada espaço é uma empresa que patrocina, né, que apadrinha, então tem os banners, você consegue com QR Code ir comprando, então você vai cruzando a Vila Borghese por baixo, consegue estacionar o carro, consegue ir para academia, consegue ver vários tipos de precificação diferente, então assim, aquele estacionamento me deu uma visão assim, nossa, o que é isso? É realmente um hub de mobilidade, né? Não só de opções de serviço, como de precificação. Eu só preciso desse estacionamento 1 hora por dia. Então, toma aqui a sua mensalidade que você vai usar 1 hora por dia. Então, essa customização, essa forma como os estacionamentos lá de fora são compreendidos, eu acho que ainda falta aqui no Brasil. A gente ainda é muito cartesiano, né? É muito assim, vamos cobrar o preço fixo, vamos cobrar, e qualquer mudança, inclusive, assim, falando, né, de sistema, alguns sistemas, eles dão até prazo de 1 semana para você modificar a tabela de preço, que é uma loucura,
né? A tabela de preço é bacana, por exemplo, o sistema da CloudPark, que eu conheço bem, você consegue customizar, você consegue deixar programadas tabelas de preço, isso é super importante, porque você consegue abrir uma perspectiva de customização, inclusive de horários de funcionamento. E aí, quando a gente fala de automação, de estacionamentos 100% automatizados, 100% robotizados, sem a necessidade de pessoas, eu consigo, inclusive, gerar receita 24 horas, mesmo que aquele estacionamento hoje, originalmente, não esteja programado para isso, porque eu consigo automatizar. Então é isso, sim, as feiras e as viagens são uma fonte de consulta. Tu morou fora, né, Gabriel? Sim. Morei na Itália, justamente. Você tá falando de Roma aí, Luciano? Já. Cadê meu aperol aqui? O meu aperol. O sabor do verão europeu. Poxa. Então, é uma experiência diferente mesmo. Concordo com vocês. E é o que a gente consegue observar justamente, né? Como a gente está discutindo a questão de rentabilização, né? A gente consegue perceber esse uso de receitas acessórias que é tão pouco explorado. No fim das contas é isso, né? Que essa oportunidade, essas receitas que deixa a ideia de hub, de mobilidade ainda, acho que ainda a crescer, né? No Brasil. Acho que é por aí, né? Acho que é uma coisa que imagino, como a Luciana falou, que nos próximos anos a gente deve ver... Esperamos, né, acontecer mais. Ela falou que a gente vai chegar na era dos Jetsons. Eu acho, sinceramente, Luciana, que só tá faltando os carros voadores, porque de resto já passou. Tudo que você vê hoje no desenho dos Jetsons já foi. A gente tá muito pra frente, então acho que os estacionamentos precisam acompanhar também, né? Mas ainda tem uns Flintstones por aí também, tá? Tem uns Flintstones. Aí se tem. Ainda tem, pô. É verdade. Inclusive o pedregulho ali... É mesmo, é verdade. Com certeza. E a gente, eu gosto muito de trabalhar com marketing, né? O marketing é, assim, acho que é minha... Não percebemos, tá? Ninguém percebeu, tá? Então, eu acho que a gente podia ter, assim, eu ainda não consegui, eu consegui rascunhar, eu tive uma rede de estacionamento, eu consegui rascunhar um pouco isso, implantar um pouquinho, mas transformar o estacionamento, os espaços de estacionamento em mídias kits, né? Eu posso vender o metro quadrado, eu posso vender o espaço. Teve um estacionamento que eu tinha, que eu alugava uma sala de reunião, que eu percebia que era um estacionamento com muitos representantes de farmácia. Então, eu alugava a mesa, alugava a internet, alugava o espaço para eles fazerem reunião, porque é metro quadrado, gente. Aí, atualmente, eu estou com uma demanda, um amigo meu trouxe, está desenvolvendo uma tela de marketing que, de acordo com a sua aparência, ele oferece o anúncio específico. Então, quando eu apareço, e não é meme, isso é verdade, sempre quando eu apareço, ele diz que sou uma mulher com 32 anos. Não é meme. E aí ele me oferece anúncios de acordo com o meu profile, o meu perfil. Então ele vai oferecer anúncios de mulher de 32 anos. E ele me ofereceu esse produto para a gente colocar em estacionamentos. Eu provavelmente vou ter um piloto em estacionamento com esse tipo de marketing, que é um marketing diretivo, que é, assim, de novo, inteligência artificial, automação, tudo isso misturado, você não usar isso, você está deixando dinheiro em cima da mesa. Não tem jeito. Cara, esse negócio no final virou uma sala de reunião, virou um co-work ali, né? Ficou... Sim! Cara, e tu tá falando de quantos metros quadrados? Tu tá falando... É super pequeno. Às vezes ocupa 1, 2 vagas, né? Quanto que aquelas 2 vagas se rendem no mensalista no mês? Aliás, vamos dar um passo para trás. Tem algumas redes, alguns estacionamentos que desconhecem quanto é que é o faturamento dele por vaga. Ele não tem nem isso, né? Porque senão, eu não vou colocar mensalista, porque meu horista, meu rotativo dá mais dinheiro. Ah, legal, mas quanto que é essa proporção e como é que é isso? Eu não sei, é um conhecimento intrínseco, assim. Ele Fonte vozes da minha cabeça. Isso, assim, como? Né? Já começa ali, né? Não, beleza. Mas mesmo que eu tenha o dado, cara, mas quanto é que vale esse espaço de coworking, né? Porque assim, primeiro, já vou trazer mais carros para dentro, então eu aumento a minha demanda. Sim. E eu, ao mesmo tempo, estou alugando um espaço que antes... Cara, vamos lá, mensalista, vamos lá, R$250 por mês. Vamos pegar qualquer valor aleatório aqui. Cara, se tu botar essa sala ali para rodar, para fazer 1, 2, 3 reuniõezinhas, ou um estúdio, qualquer coisa, é muito mais grana, né?
é muito mais grana. Deixa eu complementar então essa observação do Johnny para entender até de vocês, né, que são mais experientes. A gente diria então que no Brasil falta bastante essa noção do retorno por metro quadrado, dessa possibilidade de aumentar esse valor, né, do metro quadrado de retorno. O pessoal acaba se limitando pela vaga mesmo e é isso. Acho que talvez é isso um ponto também que a gente acho que a galera o pessoal pira assim, querer abrir novas unidades, expandir, sabe? E esquece do que tem ali a mina de ouro. O cara vai lá, dá aquela rasteladinha, tira um pouquinho de ourinho dali e fica naquilo toda a vida. A minha visão, tá? Talvez o Luciano tenha outra, mas vamos lá. A minha visão o cara vai lá, dá uma cavocadinha, tirou um pouquinho de ourinho. É legal, vamos pro próximo, pegar um novo terreno. Corta a árvore, quebra a árvore, abre estrada para chegar lá. Mais um ourinho, opa, deu ourinho, vamos pro... Mas cara, tem muito mais tu tens aqui, cara, para extrair um negócio que já tá em casa. É só tu sentar, refletir, olhar. Peraí, mas e ali? E se eu abrir aqui uma floricultura? Se eu vender, cara, buquê de flor aqui, por quanto que... Na minha visão, é isso aí, tá? O pessoal endoida querer abrir, porque isso vira um número para botar no quadro, na parede, assim, que é super legal, exatamente. Né? É um número de vaidade no final, porque o cara abre 50 unidades para menos da metade ser lucrativa, e no final, cara, pô, tu tem uma mina de ouro ali. Não sei se a nossa... Eu concordo, eu acho que as pessoas... mas isso é cultura do brasileiro, né? A gente sempre está olhando o jardim do vizinho, achando que o jardim do vizinho é mais bonito, ao invés de a gente regar o nosso. E isso acontece muito com estacionamentos que eu já gerenciei, que eu já cuidei, da gente, não, mas esse estacionamento está muito ruim, vamos devolver, vamos encerrar o contrato. Peraí, calma. Vamos olhar para o estacionamento como uma unidade de negócio. O que a gente pode extrair daqui? Poxa, eu tenho um colégio em frente. Beleza, tem um colégio em frente. O que eu posso oferecer no estacionamento como serviço para o colégio que está em frente? Poxa, o colégio, de repente, está faltando espaço para colocar uniforme. E se eu alugar um espaçozinho aqui para eles colocarem o estoque de uniforme deles? Então, eu acho que falta a gente fazer aquela visão holística. Isso eu tive, enquanto consultora de empresas, eu tive isso por muitos anos, né? De olhar holisticamente a empresa, olhar holisticamente todo o processo. Então, não adianta olhar para o estacionamento como um estacionamento, não. Vamos olhar o estacionamento um ornitorrinco, né? Vamos criar todo o processo para que esse estacionamento ele possa ser transmutável e adaptável para atrair mais receitas, né? E é muito interessante, voltando na parte de metro quadrado, né? E trazendo de novo um exemplo da Cloud Park. Eu já usei, inclusive, as cancelas da Cloud Park para rentabilizar, sabia? Ela tá fazendo mais trabalho de marketing da Cloud Park do que eu, Johnny. Ela é muito fera. Como assim? Explica aí. Eu fechei uma rede grande de fast food e coloquei os equipamentos. Na época, a gente contratou a Cloud Park para colocar nessa rede de fast food. Então, eu, Luciana, adoro trabalhar com imagens, né? Como eu já falei, eu gosto de marketing. Então, eu fui e fiz um layout, no Canva mesmo, fiz um layout, gravei a minha voz sexy, linda. Olá, seja bem-vindo. Você sabia que você tem 1 hora de estacionamento gratuito comprando um tal? Então, assim, eu coloquei e foi um sucesso. Todo o problema que eles tinham, né, de não validação de ticket, foi resolvido com uma imagem e uma fala. E aí, depois disso, ainda eu usei para outras coisas, né? E as pessoas assim, poxa, mas como é que faz isso? Gente, no Canva, um celular, você grava e você já faz o upload, já coloca... Já consegue remunerar, já consegue E a vender. palavrinha mágica gratuito, hein, Luciana? Também gratuito, exatamente. Você consegue usar isso como margem de negociação, inclusive com o seu cliente, né? Olha, eu vou colocar aqui, mas eu vou anunciar para você, né? Pensa nisso num shopping.
eu consigo colocar as telas de welcome, né, de recepção do veículo, customizadas. Eu posso fazer campanha com o meu shopping, com o meu lojista, eu posso fazer campanha de serviços. Black Friday chegando, gente, é muito simples. E além do totem de entrada, você tem o totem de pagamento também, que você pode fazer o uso de telas. Então, às vezes, falta olhar para dentro. Não é questão de falta de oportunidade, é falta de visão mercadológica, visão de negócio, que você pode incluir, inclusive, no seu estacionamento. Cara, e falou um negócio, Luciano, pô, tá lembrando aqui. Como o Simples também tá super na moda, né? O Simples tá super na moda, cara, sempre. E a gente fica inventando a roda, né? Quer inventar a roda, quer fazer uma super roda. E a porra da roda já tá lá funcionando faz uns séculos. Exatamente. Tá, depois a gente corta aí. Não, eu tive na China, todo ano eu vou para lá para ver as tecnologias e tal. E me chamou muita atenção. Fui no estacionamento, eu tava lá com algumas visões para marketing também, para entender como comportar o estacionamento virado para marketing, para olhar para esse tipo de receita também acessória. E me chamou muita atenção o estacionamento que eu fui. Cara, eu olhei assim, pô, do lado do totem, assim, tinha um painel lindo, assim, sabe? Um painel, uma TV linda, assim, com anúncio, pô, super alta definição. Cara, lindo, lindo. O áudio também, que não sei, não entendi o que estava no áudio, mas pela simpatia da pessoa, deve ser legal o produto. Mas, enfim, eu olhei, estacionei, fui lá dar uma olhadinha, cara, quem que vende esse tipo de monitor aqui, nessa definição, para ficar aqui e ser tão bom? Aí chega mais pertinho, tu olha assim, mas peraí, mas não é uma TV. É um totem, né? Que o cara bota por trás, é um vidro retroiluminado, bota... É o básico que funciona, básico. Tá? Um adesivinho. Então, tipo assim, cara, eu fui lá olhar um negócio muito grande, que era muito bacana, que era muito legal, que o cara tava ganhando uma puta grana com aquele anúncio ali do lado também, com certeza. Sim. Totalmente diferencial, porque tu olhar para todos, era um padrão, tu olhava para lá, cara, os olhos brilhavam. Chega, beleza, vamos dar uma olhada. Não, era um totem com reto iluminado, com... Aí, conversando com o chinês lá para entender um pouquinho melhor, ele falou assim, não, cara, isso é muito simples. A hora que eu troco aqui o anúncio, eu solto essas aqui, fora, boto aqui. Cola outro. Bota outro, pronto, acabou. Não, mas tu não tem um dashboard para tu colocar isso online, e online seria fantástico, seria, de fato, e tem vários produtos nesse sentido também. Mas também tem o simples, que funciona pra caralho. Que tu vai testar, que tu vai botar lá, ali tu vai ver qual é a tua receita para depois tu fazer investimento. Não, cara, pô, funcionou muito bem, agora eu vou automatizar, porque eu quero jogar isso para minha rede. Então tem o simples que funciona. Cara. É aquele conceito de inovação que a gente sempre defende, né, Johnny? Que não é ser mirabolante, não é ser necessariamente Jetsons, usando de novo a referência aí, mas sim uma solução, né, uma adaptação para o que você tem hoje para tornar melhor e facilitar a vida. E realmente não precisa ser necessariamente algo ultra tecnológico. É o conceito de POC, né? Quem trabalha muito com tecnologia, que participa muito, fazer uma POC, né? Uhum. Em vez de gastar todo um recurso infinito e tempo e esforço para desenvolver uma mega... Não, vamos fazer uma POC. Vou pegar um estacionamento isolado, nele eu vou fazer uma experimentação. Uhum. Nele eu vou botar um painel de alguma coisa, nele eu vou criar um serviço adicional, eu vou ter um espaço de coworking, nele eu vou fazer. Fiz uma POC baratinha, simples. Cara, deu certo, vou replicar. Próximo. Opa, agora deu boa. Agora eu vou soltar para a rede. Né? O conceito de POC, que a gente tanto fala em tecnologia e tal, que funciona super bem, cara, ele funciona por um negócio tradicional como estacionamento. Olha aí, eu acho que essa já é a pista para outra pergunta que eu queria fazer. Acho que o Johnny já deu uma introdução aí. Que é, né, a gente pensando aqui, vai no nosso ouvinte. A pessoa tá entendendo, tá pensando, poxa, eu tenho aí meus X pátios e realmente tô entendendo que tem um potencial né, de rentabilização maior e tudo mais. Beleza. Então, como é que eu começo? Eu comprei a ideia, agora eu quero fazer. Então, como é que a gente começa? Tem que deixar o core, né, do negócio, a questão de estacionamento mesmo, bem certinha, super afinada, vai desenvolvendo junto com outras possibilidades. Como é que seria esse desenvolvimento aí no entendimento de vocês? Para alguém que quer, né, começar a migrar para essa questão de hub de mobilidade. Eu faria igual o Jack, por partes. Muito bem. Muito bem. Tá bom, gente. Obrigado por hoje. Tchau. Acabou, mano. Não, assim, vamos lá.
Quando eu tenho um problema para resolver, eu vou dividir esse problema em partes. O que é fácil de se resolver, o que é mais difícil, o que vai levar tempo para ser resolvido, né? Então, uma coisa assim, eu tenho um estacionamento que não está dando dinheiro, o que eu tenho que olhar primeiro? Eu tenho que ver se tenho algum ralo, né? Eu tenho que ver se o sistema que eu escolhi, se ele está me garantindo, se ele está me dando a segurança que, pelo menos, o meu core business, que é o meu estacionamento, se ele está com um controle absoluto. Feito isso, estou com controle absoluto, eu vou partir para a segunda parte, que é eu vou analisar o que eu tenho. E como é que eu consigo analisar? Olhando os meus dados, vendo quantas pessoas entram, quantas pessoas saem, qual é o meu entorno, a gente fala muito dessa expressão em estacionamento, qual é o meu polo gerador, a gente já falou isso hoje aqui, né? O que as pessoas estão indo fazer na rua para estacionar no meu estacionamento? Qual é a diferença do meu estacionamento para o do coleguinha aqui do lado? Então, eu começo a fazer uma análise SWOT do meu estacionamento, né? As minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades. E com tudo isso mapeado, eu começo a perceber quais são as grandes oportunidades que eu tenho para melhorar a minha receita. Eu posso aumentar porque o meu preço está em defasagem em relação ao meu vizinho? Beleza, vou fazer um aumento. Eu posso diminuir o preço, porque às vezes não é só aumentar, às vezes seu preço está muito alto e as pessoas estão parando nos estacionamentos do lado ao invés do seu. Então você tem que olhar tanto para dentro quanto para fora para entender as suas oportunidades. Aí a gente vai para outra fase, vê que a gente está indo de fase a fase mais difícil. Ok. Já fiz todo o básico, já fiz tudo o que era necessário. E aí eu lembro de uma frase do filme Como Treinar o Seu Dragão. Se você já tentou todo o possível e mesmo assim não atingiu os seus objetivos, parta para atitudes insanas. E o que seriam atitudes insanas? Aquelas que ninguém pensa. Bom, então eu vou colocar aqui um totem de inteligência artificial para a pessoa escolher qual é o próximo corte de cabelo. Vou colocar aqui um totem de compra de seguro online. Eu vou colocar aqui, sei lá, uma venda de cigarro. Eu vou colocar aqui... E aí você parte para as atitudes insanas, que são os pensamentos que ninguém tem. E é justamente isso que vai fazer de você um diferencial. Poxa, as pessoas estão indo parar no meu coleguinha. E se eu oferecer um café gratuito? E se eu colocar um biscoitinho aqui? E se eu colocar uma balinha aqui? São coisas que você pode fazer simples, que podem te dar um resultado complexo. Então, tudo isso você vai escalando, né? Vai resolvendo mais fácil, mais óbvio, para o menos óbvio, para o mais insano, né? Atitudes, pensamentos, ideias insanas para você partir para o seu estacionamento ser o diferenciado, o diferentão, né? Eu brinco que é o ascendente aquário de todo mundo, né? Para fazer tudo diferente, tudo... de forma que ninguém fez antes. E é essa a questão. Cara, tu sabe um negócio que assim, ó, dá uma bugada na tua mente quando tu para pensar quem que é o teu ICP. Quem que é o teu cliente ideal, né? A gente fala isso muito, né? Bom, quem é de marketing está na veia, né? Mas olhar para isso no negócio de estacionamento, cara, muda muito, tá? Sim. Se o dono do estacionamento olha assim, cara, quem que é o meu ICP? Quem que é o meu cliente ideal, né? Meu cliente ideal aí passa por essas reflexões. Cara, meu cliente ideal é a senhorinha que estaciona aqui porque ela aqui do lado tem um salão de beleza que faz corte para pessoas de X idade ou não. Aqui é estudante porque está do lado... Cara, peraí, então... Do colégio. Então peraí, meu cliente ideal... Isso para estacionamento é difícil tu perguntar para alguém e ele saber responder. Ou minimamente ele tem uma ideia. É muito quantitativo. Né? De manhã tem muito, tarde tem pouco, meio-dia acaba...
Não, peraí, mas quem que é o teu SP? Não sei. Cara, quem é o teu cliente ideal do estacionamento, o que que é? É o cara que para aqui por uma necessidade, que nem tu falou. Pô, ninguém vem aqui para passear no estacionamento e parar um carro. Parar o carro lá. As pessoas odeiam estacionamento. Ninguém quer parar ali. Né? Ninguém quer parar ali, cara. Pô, o cara tá me cobrando para parar um carro, né? Não, eu preciso só comentar que essa foi uma ótima citação para o nosso podcast sobre estacionamentos. As pessoas odeiam estacionamento. As pessoas odeiam. Guarde mundo odeia. isso no seu coração. É brincar com aquele... Todo mundo odeia o Cris, né? Todo mundo odeia o estacionamento. Agora sim temos um corte provocativo. Obrigado, Diogo. Obrigado. Não, vamos lá, né, gente? Pô, quem quer sair de casa para dar dinheiro para alguém? Pô, ninguém quer. Tá, beleza. Cara, mas e passa pelo SP, pelo cliente ideal, cara. Sim. Pô, o cara que estaciona aqui é esse perfil aqui. Então, tem que buscar esse perfil fortemente. Eu tenho que tratar esse perfil muito bem, que eu tenho que reter esse cliente também. Eu tenho que ganhar, ele tem que reter depois. A gente já... Eu vou falar aqui que o Luciano não escutou, mas a gente sempre fala do mesmo caso, que é muito legal, de um cliente nosso que tem estacionamento numa clínica que atende mulheres com câncer. Cara, e ele tem lá, as atendentes são mulheres também da idade próxima das mulheres que buscam esse tipo de tratamento, né? Cara, a relação dos usuários e do próprio empreendimento com o estacionamento, ele está muito conectado, porque ele entendeu profundamente quem que é o cliente ideal dele, né? E passa pelo óbvio, né? Porque ele está ali, mas, cara, toda uma estratégia voltada para atender o cliente ideal dele. Mas esse é um ponto bem interessante, Johnny. Eu nunca tinha parado para olhar por esse lado. O SP de estacionamento realmente ele tem uma lógica diferente, porque assim, qualquer outra empresa que vai prestar um serviço, alguma coisa, ela meio que escolhe, né? Para quem eu vou prestar esse serviço, para quem eu vou fazer meu produto. Eu meio que vou atrás de definir o meu cliente ideal. E o estacionamento, o cliente ideal tá passando ali todo dia, tá na mão dele já, né? Agora, como é que ele, enfim, aborda, cria experiência, né? Gera possibilidades ali de enfim, gerar receita, trazendo benefícios ali para esse usuário. Muito bom. Ó, aí deu uma bugada totalmente aí, ó. Agora, outro corte excelente. Consegui. Muito bom. Vamos para a pergunta provocativa? Acho que a gente já deve estar caminhando. Passou? Olha. Passou 3 horas já? Já passou as 3 horas? Parece 5 minutos. Eu vou só falar uma coisa assim que eu acho interessante para deixar até assunto para um próximo podcast. Opa. Gosto. Os estacionamentos, eles fazem ação, as empresas de estacionamento, né? As grandes empresas de estacionamento fazem muitas ações para o cliente empreendedor, né? Para captar cliente. As grandes empresas, elas só enxergam o cliente como sendo o grande empreendedor, que é quem vai dar o contrato. Poucas empresas fazem uma ação com o usuário. Fidelização, ação de marketing, sorteio, até mesmo para você identificar esse seu público para fazer ações de lookalike. A gente de estacionamento faz muita ação de lookalike, ok, os síndicos. Então, vou fazer uma ação de lookalike de síndico. Só traduzindo para os leigos aí, o que a Luciana está falando, é uma ação com público ali semelhante ao que você já tem, que você entende que é o teu perfil, né? Não, só trazendo para o português aí, para quem pode... Exatamente. Então, se eu consigo entender qual é o meu público do meu estacionamento, porque vai variar, até de uma rua para outra varia, até no mesmo... Um vizinho do outro, eu tenho um prédio que é 100% de tecnologia, o prédio do lado é 100% de jurídico, o comportamento do estacionamento vai ser completamente diferente. Então, se eu faço uma ação para entender qual é o meu público que estaciona no meu estacionamento, tem uma grande chance de eu ampliar o meu faturamento só por conhecer o comportamento do meu cliente atual. Boa, muito boa. E aí, qual é a tua pergunta derradeira ali, Gabriel? A pergunta polêmica... Vamos lá, ó. Tá aqui anotadinho já tá preparada, né? Pra encerrar. Eu não mandou antes pra ela, não, porque não vale, né? É tudo surpresa. Não, eu sempre dou uma visão geral, né, Luciana? Pegar de surpresa assim é meio... deselegante. Mas vamos lá. Aqui, ó. Se você pudesse, né, pra pegar todos os estacionamentos do Brasil, né, pra ajudar na rentabilização deles,
Você fala assim, não, uma coisa todos eles vão ter que fazer, eu vou obrigar, vou tornar lei. Olha, vocês todos têm que fazer isso aqui para garantir rentabilização de vocês. Qual seria essa regra e essa ordem que você daria? E olha, isso não tem nada a ver com receita acessória. Olha aí, olha aí. E eu já respondi numa pergunta anterior. Opa! Passo básico bem feito. Controle o seu estacionamento, a entrada e a saída, de forma excelente, que todo o resto vem por rollout. Se você controla, você consegue oferecer um serviço melhor, você consegue oferecer opções melhores, até mesmo de mimo para o teu cliente. Então, assim, se você entende quem é o seu cliente, entende qual é o tempo que ele fica, e isso tudo está quantificado através do seu dashboard, do seu sistema, do seu controle, você consegue começar a oferecer situações para fidelizar esse cara, para tratar ele melhor, para mimar esse cara e também de blindá-lo dele parar em outro estacionamento. Então, eu acho que tudo inicia a partir de um bom controle de pátio, de um bom controle da operação. Uma operação de estacionamento sem controle é um caos. É um caos. E aí nem adianta como é que você não controlando o básico, você vai pensar em receita acessória, você vai pensar, então assim, a lei do estacionamento faça um controle operacional bem feito. A partir daí você consegue fazer o rollout para qualquer outra ação dentro do estacionamento, pensando na unidade de negócio, pensando no estacionamento como uma empresa de estacionamento, uma empresa com possibilidades infinitas de negócios. Muito bom. É a raiz, né? Cuidar da raiz, É a raiz. né? Até porque receita acessória, o nome já diz, né? O nome já diz. Acessória, né? É acessório, exatamente. Está garantida, né? Você não adianta você comprar uma bolinha de Natal, já que a gente está chegando em dezembro, né? Não adianta comprar bolinha de Natal se você não tem a árvore, né? Vai pendurar onde? É isso então, tudo é base da árvore de Natal. A gente compra a árvore de Natal, a gente tem um sistema bem feito, um sistema que gera um controle bom para depois começar a colocar os penduricalhos, né? O que eu chamo de bibelô de quartinho de bruxa. O bibelô de quartinho de bruxa não serve de nada se não tiver a bruxa, se não tiver o quartinho. Boa. Não, que mais, cara? Papo super legal aqui. Espero que o pessoal curta demais, porque eu curti bastante. Sempre tem muito insight, né, cara? A gente tá aqui falando com Deus e mundo aqui, né, Gabriel? Sim, agora exatamente. Vem a Luciana aí traz. Conversar com a Luciana é sempre uma aula. E por isso que a gente tinha que compartilhar isso aí com os nossos ouvintes, né? Não, show. Cara, acho que fica aqui só agradecimento, né, Luciana? Obrigadão pra ti pelo teu Obrigada tempo aí pra compartilhar. Gabriel, obrigado também. Vamos. Eu que agradeço vocês aí também. Vamos lá. Passando aí para convidar mais uma vez para o pessoal assistir os episódios do StacionaCast. Conteúdo riquíssimo aí, então vem com a gente e vamos fazer esse mercado. Continue mandando sugestões também, cara, né? A gente tem muita coisa para conversar e discutir, né? Venha, compartilhe, comente, que a gente tá sempre também buscando trazer conteúdos aí que, né, reflitam o que o pessoal tá querendo saber mais, conversar mais, entender. Tá ótimo. Luciana, obrigado. Muito obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Estou à disposição. Acho que estacionamento, as pessoas têm uma visão assim, não, estacionamento é só abrir a garagem, colocar carro para dentro. Gente, não é. O estacionamento é muito complexo. Ele tem várias camadas de complexidade. Ele tem sistema, ele tem seguro, sinistro, mão de obra, treinamento. Então, quando a gente fala assim, uma empresa de estacionamento, isso qualquer um faz. Não faz, não. Não faz, não. O estacionamento é complexo, por isso que eu digo, tenha sempre um parceiro que seja realmente, que ande do seu lado, que entenda a sua cultura, que entenda o seu DNA e que consiga transmitir essa sua cultura, esse seu DNA para o teu cliente. O estacionamento é o primeiro e o último contato do teu cliente com a tua marca. Então, se você não escolhe um parceiro decente, você corre risco do primeira e a última impressão do teu cliente ser uma bosta. E aí, como é que você vai fazer?
né? O cliente foi bem atendido pela sua marca, mas a entrada e a saída foi caótica. Então, a escolha do parceiro é extremamente importante, é extremamente decisiva até para o seu NPS. E aí, traduzindo, colocando a máquina do marketing para traduzir, NPS, é Net Promoter Score, é a qualificação que o cliente vê, é o como o cliente entende a tua marca, se ele vai ser promotor, se ele vai ser detrator ou se ele vai ser neutro. E o estacionamento, ele representa na avaliação cerca de 35%. Então, é extremamente importante, sim, ter um parceiro que entenda o seu DNA e faça a complementação do atendimento com o carro do seu cliente. Boa. Tá bom, galera. Então, vamos lá. Eu tenho que pedir só mais uma coisinha, que eu acho que é importante, né? A Luciana também poder passar os contatos dela aí pro pessoal, saber onde encontra, como segue mais dessa sabedoria toda aí pra gente, né? Vamos compartilhar isso também. Quais são os seus contatos aí? Quem quer te acha onde, Lu? Vamos lá, quem quer me achar, muito fácil achar no LinkedIn, né? E é só colocar Luteles com 2 L's, senão papai briga. Você colocar lá /Luteles, já chega no meu perfil. Meu Instagram também é Luteles com 2 L's. E meu e-mail, luciana.teles@autopark.com.br, que é o meu e-mail da empresa. Muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece. Valeu mesmo. Valeu, Luciana. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Até o próximo.